Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre um tema teológico. Eu tinha me referido a isso em outro vídeo, sobre a questão do paradoxo da graça do ponto de vista calvinista. Na verdade não é só calvinista, tá? Eu coloquei calvinista aqui, porque inicialmente eu tinha escrito o texto no Word com essa nomenclatura. Mas aqui a gente pode elevar a coisa ao ponto de vista de uma graça pregoada, né, pelo cristianismo, vide apóstolo Paulo. Então é o cristianismo paulino. Será que existe um paradoxo aqui? E se esse paradoxo é um fato, existe uma resolução para ele? O que significaria que ele deixaria de sê-lo? Bom, veremos aqui com essa minha apresentação. Tá? Então a primeira questão é a seguinte. Existe um texto em Romanos, no capítulo 10, versículo 8 e 17, que é bom a gente ter em mente aqui para poder tratar do assunto, certo? Para que ninguém me acuse aqui de estar falando de um tema, né, relativo à teologia e não citar um único texto bíblico, né, como alguém poderia criticar-me por isso, né, até porque eu tenho uma tendência mais de filósofo do que de exegeta, mas enfim, o texto está aqui, certo? Quando Paulo diz, né, a palavra está perto de você e esta está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando, lembrando que ele está escrevendo isso aqui aos romanos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Bom, dá uma parada aqui. Criou-se uma tradição na igreja, principalmente a igreja protestante, não vou dizer que são todas, mas a ideia da confissão de fé, onde você é, de certo modo, constrangido a ir à frente e confessar Cristo em público, o que seria o início ali da sua conversão, que teria, obviamente, a confirmação mediante o batismo. Mas esse ato inicial, todo mundo que frequentou uma igreja evangélica, principalmente de cunho neopentecostal, sabe disso, tá? Inclusive eu, né? Quer dizer, você vai à frente, diante de todo mundo, e você faz uma oração, repete, né? Uma oração que está sendo dirigida no púlpito, no altar ali pelo sacerdote, pastor e por aí vai. Algumas igrejas não protestantes, pode ser católica, de alguma vertente até carismática, mas também fazem isso, né? Bom, então se você confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a pergunta que se faz aqui é: Paulo está condicionando a salvação a um ato formal de confissão perante um determinado público, ou seja, as pessoas em geral, porque aí há necessidade de ter testemunha? Será que isso implica a salvação? Claro que não é só confessar, ele está dizendo que é confessar, mas também crer no coração. Obviamente, para você confessar, você tem que ter acreditado nisso, principalmente no fundamento da fé cristã, que é a ressurreição de Cristo dos mortos, e isso resultaria na salvação, tá? E aí ele fala, com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação e tal. Então, se você crê no coração, você confessa com a boca, e aí você é salvo. Todo aquele que confia jamais será envergonhado. E Paulo vai citando alguns versículos, o versículo está aí, né? Romanos 10, 8 ao 17. Bom, e a questão que fica aqui é a seguinte: os protestantes, não só calvinistas, confesso aqui porque eu enfatizei mais o ponto de vista calvinista, porque eles são a favor de uma perspectiva da predestinação, como eu já falei em vários outros vídeos aí, nem vou comentar muito sobre isso, senão a gente vai para uma outra linha, não é o que eu quero aqui agora. Bom, os protestantes dizem que para alguém ser salvo, este tal deve confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Na verdade, quem diz isso é a Bíblia, né? A gente acabou de ler que Paulo fala isso. Mas será que isso realmente é uma prescrição universal? É uma norma, uma regra que não tem exceção? A salvação, então, ela depende do conhecimento de determinada religião, porque para você crer, inicialmente você tem que ter ouvido aquilo, né? Então você tem que ter acesso a uma determinada narrativa, e tendo acesso a ela você acredita e você confessa, e então você é salvo. Bom, então é necessário conhecer uma narrativa religiosa? Aí alguém pode dizer, sim, é necessário. Então, inevitavelmente você vai ter que admitir que muitas pessoas que passaram por esta vida, eu não falo nem por este lugar, por este país, tá? Por este bairro, eu estou falando por esta vida, não ouviram essa narrativa cristã. E aí que está o problema. Eu vou dar os contra-exemplos aqui, vamos lá. Vamos começar com uma história que poderia muito bem ser real, na verdade é real, mas obviamente eu estou inventando um nome aqui. Yamir é um homem indiano que viveu uma vida isolada por fazer parte da casta dos intocáveis, vamos supor isso, né? Tem aquela coisa da hierarquia das castas na Índia e ele fazia parte desta aqui, que é a menor, até onde eu sei. Embora o sistema de castas enfraqueceu bastante com novas leis na Índia no século XX. Bom, só que Yamir só conheceu a religião hindu e por ela viveu de modo piedoso, não pior do que qualquer cristão.
Aos 50 anos, ele morre por contrair uma doença, sei lá, infecciosa. Tudo um exemplo. Um ano depois, missionários cristãos aparecem para pregar a Bíblia. Isso significa que Iamir errou. Já fica a pergunta, né? Ele errou por morrer antes desses missionários chegarem e, enfim, perdeu a salvação? Veja a situação aqui. Estou colocando uma situação concreta com um exemplo que é totalmente plausível de acontecer, tá? E que, obviamente, aconteceu. Alguém passou por esta vida, não ouviu a narrativa, portanto, não pôde confessar aquilo que não conhecia, né? Então ele perdeu a salvação. Eu coloquei aqui como óbvio que não, porque não entra na minha cabeça essa ideia de que alguém poderia perder uma salvação da qual ele sequer ouviu falar. Fica a questão, mas será que Deus sabia que ele confessaria se conhecesse essa narrativa? Talvez seja uma linha aí que a gente possa seguir. Só que a Bíblia também diz que a fé é dom, né? E esse dom se manifesta pela pregação. E se é dom, não é você que tem mérito nisso. Você recebeu esse dom. E aí entra aquela prescrição da predestinação, que a gente vai tratar um pouquinho ali no final, tá? Dessa apresentação aqui. Bom, vejamos outro exemplo. Um sujeito chamado Lula, só um exemplo, tá, gente? Só um exemplo. Mata, estupra e degola uma moça de uns 20 anos, chamada Brasília. Daí sabemos que a moça, apesar de ser de boa família, ela não era religiosa. Apenas nominalmente, a gente pode supor, porque aí o Brasil é um país católico, por aí vai, né? Então poderíamos supor que nominalmente fosse, mas que não teve nenhuma atitude formal em relação a tal religião. E que é totalmente plausível, né? Várias meninas da cidade aqui são assim, né? Espero que continuem vivas, obviamente, e não sigam esse exemplo aqui. Bom, este meliante, uma vez pego, né, depois do crime, confessa e vai para a cadeia. Lá ele, enfim, aceita Cristo como Salvador, cumpre a pena e se transforma num pastor, num pregador, sei lá, qualquer coisa, né? Talvez até um padre também, pode acontecer. A questão que fica é, o sujeito será realmente salvo? Pois ele teve tempo para se converter, refletir no que tinha feito. É totalmente possível que ele se arrependa do seu crime. Por que não? É possível, né? Mas e quanto à vítima? Já que foi morta antes de pensar seriamente a respeito de Deus, da religião, iria enfim enfrentar a danação eterna? Fica a pergunta. Eu tenho um caso aqui concreto, um caso real, tá? É do sujeito chamado, como é que é mesmo? É Guilherme de Pádua, isso mesmo. Ele é pastor atualmente, ou enfim, não sei se é pastor, mas é um evangelista, alguém que prega, né, o evangelho. Até onde eu sei é da igreja da Lagoinha, pode ser de outra ali, mas eu acho que é Minas Gerais, onde ele... Todo mundo sabe que esse cara matou uma atriz famosa da Rede Globo, que era filha, né, da Glória Pérez, a Daniela Pérez, uma menina muito bonita, inclusive, né? Fico vendo as fotos aqui dessa menina, meu Deus do céu, cara, que menina linda. Bom, enfim, morreu tinha mais ou menos uns 20 anos, quase a mesma idade aqui desse exemplo. Bom, e foi com requintes de crueldade, né? E teve um vínculo meio que de tramóia ali entre esse cara e a esposa dele, né? Mataram a menina lá. A gente não sabe realmente o que aconteceu, mas enfim, ele foi condenado, pagou pela condenação, ficou alguns anos e saiu por bom comportamento, algo do tipo. De acordo, né, com a legislação brasileira, enfim. É possível que um sujeito desse se arrependa do seu crime? Bom, pela teologia cristã isso é totalmente plausível, tá? Eu não estou falando aqui do ponto de vista de quem está de fora e olha para isso e fala, porra, não é justo, o cara tá aí vivinho da Silva, né, tá até casado, tá tendo a tua família, tá feliz, né? E pô, a vítima dele morreu, né, cara? Não tem mais volta, não tem mais como voltar atrás. Ele mesmo fala, nossa, se eu pudesse voltar atrás, meu Deus, como voltaria? Mas aí não tem como, né? Bom, então é o que eu enfatizo. Do ponto de vista da teologia cristã, o arrependimento é possível até para homicidas, certo? Tem o caso do apóstolo Paulo, que não necessariamente ele seja um homicida, né, mas ele foi conivente com isso, em perseguição aos cristãos e tal. Então, ele se arrependeu de fato, né? No caso do Guilherme de Pádua, eu não arrisco dizer aqui, tem gente que fala que esse sujeito é psicopata, aí eu não estou fazendo juízo de valor sobre a pessoa, eu não tenho essa condição de fazer, não tenho uma condição de dizer se o cara se arrependeu ou não, mas a questão aqui está dentro do problema que eu estou nivelando com vocês, repensando com vocês, tá? A menina, ela pode até ter tido alguma relação com Deus, com religião, com alguma narrativa, né, desse tipo, não sabemos ao certo. Mas ela não demonstrou isso muito, tá, enquanto estava viva. Isso tem sido demonstrado pelo seu algoz, que se diz arrependido. E a pergunta que fica é essa aqui, ó. Mas já que foi morta antes de pensar seriamente a respeito de Deus, iria enfim enfrentar a danação eterna? Não seria só irônico isso aqui. Seria uma contradição brutal da própria graça que alcançou o criminoso, né? É brutal porque a vítima, supõe-se, foi para a danação eterna, vamos colocar assim para não falar inferno, né?
E o cara não. Claro que eu tô falando aqui já meio que pra atiçar um pouco a criticidade de quem acredita nessa narrativa, tá? Porque tem muita gente que acredita, que é dessas igrejas aí, mas não pentecostais até, ou até mesmo a igreja reformada, que obviamente tem a sua sofisticação maior, mas do ponto de vista da argumentação. Mas ainda assim é uma coisa a se pensar, né? Cara, faz sentido isso? Aí do ponto de vista lógico, vamos tentar tirar o sentimento aqui da situação que é bem complicada e vamos tentar ver do ponto de vista lógico. Certamente que desse ponto de vista logicista, eu sei, eu que estou falando aqui, tá? Que o pecado de uma pessoa não tem relação com o pecado do seu agressor. E que se ela se perde, ela se perderá pelos seus próprios erros e não por ser vítima, tá? Só que ainda tem um ponto aqui. Alguém pode alegar, eu já vi várias pessoas alegando isso, né? Ah, mas você está dizendo que a vítima foi para a danação eterna e que o algoz não porque se arrependeu. Mas a vítima não foi porque ela se tornou vítima pelo algoz, foi porque ela pecou e tal, e por aí vai. Ou então o pecado universal, Adão e Eva, não sei o quê. Bom, tudo bem, o elemento do pecado original, admitido até como um mito, é extremamente sofisticado e importante até mesmo para o pensamento conservador. Mas em vista da questão soteriológica, eu vejo uma extrema complicação aí no ponto de vista de que há esse paradoxo, há essa contradição, né? Que alguns levam a ferro e fogo porque dizem, bom, se ela nunca confessou a Deus, a Jesus, a gente nem sabe, né? É claro que ninguém, eu quero deixar isso claro aqui para você, ninguém aqui arrisca dizer se uma pessoa foi salva ou foi perdida, né? Até se foi o pior criminoso da humanidade, se ele foi igual ao ladrão da cruz, bichos, algumas horas antes de morrer, ou até um minuto antes, um segundo antes, demonstrou um arrependimento genuíno, quem sabe, né? Ninguém arrisca ficar dizendo quem vai para a danação eterna e quem será salvo do ponto de vista da teologia cristã. Mas enfim, ainda assim há uma narrativa, tá? E ela tem uma determinada lógica, né? Então se há uma lógica em dizer que a menina poderia sim ter sido perdida, né? Ido pro inferno, enfim, o cara que foi o algoz dela aqui na Terra se salvar, e isso ocorreu simplesmente porque não há uma relação soteriológica entre ela e o seu algoz, e sim entre ela e a atitude que ela teve perante Deus, né? Porque o algoz foi apenas uma acidentalidade, certo? Assim como a morte do algoz era uma acidentalidade que ele também não espera, e assim como todo mundo, beleza, né? A gente admite isso, só que tem um porém aqui. É necessário que nós admitamos, no mínimo, que o estuprador, ele teve tempo de se arrepender e ela não teve, né? Justamente por causa dele, inclusive. A gente fala, uma acidentalidade. Tá, mas tem um elemento de intencionalidade também. Porque houve da parte do sujeito, vamos tentar tirar de foco o tema soberania de Deus, livre-arbítrio. Senão não vai dar certo aqui, tá? Por enquanto, tá? Fazer um exercício mental. Teve uma intencionalidade do sujeito. Admitamos causa sui. Ele é responsável por uma ação que ele teve. E ele estuprou, degolou a moça. Enfim, vamos usar o caso do Champinha e da menina que ele matou. E eu fico até com remorso de pensar que eu sei mais o nome do assassino do que o da menina, que eu nem lembro aqui agora. Me perdoem, tá? Bom, enfim. E se esse sujeito supõe-se venha se arrepender? A menina morreu e ela era judia, né? A família é judia. Ela vai pro inferno? Olha só até onde vai aqui a narrativa. Eu tô tentando levar a coisa até o nível de absurdidade, certo? Bom, não dá para aceitar isso, gente. Até porque, repito aqui, existe a questão da temporalidade. É claro que ela é responsável pelos seus atos e tal, enfim. Mas não é óbvio que a pessoa que cometeu um crime repugnante como esse, em vida, teria a chance de se arrepender e ela não, porque ela simplesmente morreu? E ele tem mais tempo que ela, e isso é culpa dele, né? Como que a gente vai negar essa obviedade? Pra mim não tem como. Bom, tem uma foto aqui de uma representação, né? Lembremos de uma passagem bíblica que diz que mesmo os filhos não herdarão os pecados dos pais, mas agora será, e tem isso aqui está em Ezequiel, eu não coloquei o versículo aqui, me perdoe, mas depois eu posso colocar nos comentários aí. Porque essa era uma ideia que existia no antigo Israel. E Ezequiel faz uma correção nesse sentido, né? Não, peraí, chega de pensar dessa forma. Isso aqui é até uma coisa para a gente avaliar do ponto de vista exegético também, né? Porque há um texto que é dito que Deus visita, né? Até a terceira e quarta geração dos seus pais e tal. Bom, mas Ezequiel está falando que os filhos não serão culpados pelos pecados dos pais e pronto. Depois a gente pode tratar mais à frente a exegese do texto, mas enfim. A pergunta que eu faço é: agora, será que os gentios herdarão a negligência? Gentios são aqueles que são
pagãos, né, não se converteram ainda ao cristianismo e tal. Os judeus, eles são tidos, né, pela Bíblia como povo eleito, e os gentios são enxertados na videira, que é a aceitação de uma nação escolhida por Deus, né, mediante ali a sua bondade, como é dito na Bíblia, e isso independente de nação, de raça, de povos e por aí vai. Então, assim, será que os gentios herdarão a negligência e falta de logística da igreja, já que não pregaram para o mundo inteiro, quer dizer, a igreja? E eu quero deixar o ponto aqui bem enfatizado. Mundo inteiro, entenda isso como cada indivíduo que viveu na Terra depois do cristianismo, certo? Onde a gente supõe, né, essa regra começou a funcionar, para alguns, eles pensam mais ou menos assim. E fato é que por mais que os discípulos de Cristo fossem fiéis de toda a história, por mais que eles fossem fiéis realmente a essa grande comissão de pregar o evangelho, não dariam conta de pregar para todas as pessoas que existiam no primeiro século. Isso eu estou falando dos discípulos de Cristo, no primeiro século, mas em todos os tempos. Por mais que existissem pessoas assim, elas não deram conta de pregar para todo mundo que existiu naquela época, né? Porque a maioria pregou ali para o mundo conhecido. Mas imagina uma infinidade de tribos, de gerações e gerações de tribos indígenas que não ouviram falar do cristianismo depois de Cristo, tá? Não antes. Bom, e do ponto de vista logístico, isso é impossível, né, que eles realmente fossem pregar. Então muita gente, por exemplo, morreu na China depois de Jesus nascer e antes de um missionário chegar lá, certo? Bom, obviamente que do ponto de vista cristão, deixo claro aqui, não se pode admitir salvação apelando à bondade intrínseca do indivíduo, porque a salvação não é por mérito. Existe um texto na Bíblia que diz: pela graça sois salvos, isso é Paulo, né? Essa aqui é a doutrina de Paulo. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé é um dom e você a recebe de graça. Aí há aquele elemento que eu tinha colocado no outro vídeo, que eu acho tão excelente no cristianismo, que é a ideia da miséria ontológica dos indivíduos perante a realidade. É só você olhar para a vida, né? Você vai ver que a gente não... Por mais que o cara tenha bens materiais, ainda assim ele está na condição de ser miserável do ponto de vista, né, do próprio ser mesmo, do ponto de vista ontológico. E ele tem que reconhecer essa miserabilidade. E isso também acaba desembocando na graça, né, e da gratidão que ele tem perante a vida, porque apesar dele estar numa espécie de miséria ontológica, ele existe. E se ele está reclamando de qualquer coisa que existe na vida, bom, pode reclamar, mas acontece que você só reclama porque você existe, certo? E se você existe, há um elemento ali já de gratidão pelo fato de você poder existir e poder, inclusive, opinar se deveria ou não existir, né? Porque tem gente que fala: eu não pedi para existir e tal, você preferia não existir? Não sei, cada um, né? Agora, há um elemento de você olhar para a vida e dizer: puxa, sou grato por existir. E não só isso, eu sou grato por todas as coisas que eu tenho, né? Enfim, esse sentimento de gratidão também é evocado por conta dessa compreensão da miserabilidade ontológica e pela compreensão daquilo que ele recebeu como dádiva, né? Além da vida, todas as coisas que ele tem extrínseca ao seu próprio corpo. Eu até coloquei uma pergunta aqui, né? Porém, se Deus dá fé intrínseca como dom, como dizem os calvinistas, por que não dar também bondade intrínseca, né, como dom? E na verdade eu imagino que Deus assim faça, né? Considerando a narrativa cristã, você deve admitir que se Deus dá um dom da fé, ele também deve dar o dom em vários outros, né, níveis ali de prática, inclusive a bondade, fraternidade, caridade, por aí vai. Algumas pessoas têm algo a mais nesse sentido, né? Enfim, então eu acredito que isso está colocado nos indivíduos, dados, né, por Deus, e nesse sentido não é necessariamente um mérito daquela pessoa. Por isso é dito, né, em tudo dai graças, porque no final das contas tudo depende de Deus mesmo. E aqui, de qualquer modo, eu preferiria definir a questão em dois pontos. Primeiro, uma noção clara de senso de proporção, porque se nós temos isso, não podem dizer todo mundo, né? Tem gente que não tem senso de proporção, óbvio, mas se existe esse ponto de vista até jurídico, né, num tribunal há necessidade lógica, óbvia, e isso se vê na lei positiva, de senso de proporção. Isso existe, tá? Na maioria das constituições espalhadas pelo mundo. Então, se nós temos isso, podemos dizer assim que temos, embora muita gente não tenha na prática, como é possível que Deus não tenha senso de proporção em vista de olhar para tudo e dizer: a salvação foi dada para um sujeito que estuprou, degolou e matou a menina, mas a menina vai para o inferno? Tem como aceitar isso, cara? Sim. Não é questão da gente aceitar ou não também, né? É questão de entender, na verdade. E eu não consigo compreender esse ponto.
Aí eu coloquei, achar que seu vizinho Dorminhoco e Hitler vão para o mesmo inferno não faz o menor sentido, dentro da perspectiva de senso de proporção, né? Aqui eu não estou a pregoar salvação universal. É um ponto que é até discutível, alguns defendem essa ideia, tá? Inclusive, se você for ver o conceito de graça do ponto de vista filosófico, você logo vai perceber que não há contradição nenhuma nesse conceito de graça divina perante a perspectiva de uma salvação universal. Que, afinal de contas, é simplesmente o reconhecimento que Deus deseja de toda a humanidade quanto à total dependência desta para com Ele. Agora, é difícil a gente defender salvação universal na medida que você tem atrocidades de assim, como eu falei, com requintes de crueldade inimagináveis, né? Então, será que dá para admitir salvação universal? Então você está dizendo que Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, os maiores genocidas da história, né? E a gente pode citar várias outras pessoas com um nível de crueldade terrível, todas vão ser salvas também? Ou será que elas terão um castigo para expurgar o seu crime? Ou será que esse castigo é eterno, como alguns dizem, que já é um desnível completo, né? E aí fica a questão, será que o castigo sempre deve ser maior do que o crime, mesmo para Deus? Bom, são questões que são levantadas à luz da narrativa. Tá? Eu sei que tem toda a problemática quando você está lidando com isso do ponto de vista do dogma, seja do dogma católico, do dogma protestante, do dogma de outras vertentes cristãs ou religiosas monoteístas. E às vezes a coisa não fica passível de discussão, né? Mas aqui no meu canal você sabe que aqui, bicho, a gente discute tudo, não tem problema nenhum, tá? Enfim, então assim, fica a questão do senso de proporção aí para ser reconhecido. Alguém poderia dizer, sem dúvida, estou me lembrando aqui, que o algoz está sendo salvo pela justiça de Cristo, porque ele confiou em Cristo, porque como ninguém é salvo por mérito, na medida que ele confia em Cristo, os pecados deles são justificados, né? Quer dizer, já não é ele, mas ele é visto como se fosse o próprio Cristo, e Deus não tem como recusá-lo. Mas no caso da menina, como ela não confiou em Deus, aí não teria como. Bom, ainda assim a problemática permanece, porque você está dizendo que já de antemão todos estão condenados, já de antemão. E essa é justamente a perspectiva, a prerrogativa do pecado original. Quando você admite pecado original, você está dizendo que inevitavelmente todos estão condenados desde que nasceram. E aí é que eu vou levantar uma bola aqui que vai ser complicada, cara. Vocês vão ver, calma lá. Vamos continuar aqui. Então, primeira coisa, o senso de proporção. Segundo, as pessoas que nunca ouviram a respeito do cristianismo ou que não tiveram tempo para refletir seriamente sobre, a gente pode pensar que elas serão salvas pela mesma misericórdia que salvo o confesso. Isso aqui eu estou jogando verde para colher maduro, tá? Eu sei que existe uma problemática em pensar dessa forma, mas eu estou dizendo, bom, será que podemos pensar com essa linha de raciocínio? Isso nem precisa estar escrito, afinal de contas, porque uma vez que se diz que Deus é amor, né, e aí é um amor profundo pela humanidade, porque toda a narrativa cristã não está pautada nessa ideia de que Deus determina tudo, inclusive no ponto de vista fatalista. Não. A narrativa cristã enfatiza que Deus é amor. Isso aqui é fundamental. E eu acho triste quando o cara enfatiza mais o determinismo numa religião do que o amor de Deus em relação à humanidade. Porque aí você perdeu todo o foco da sua fé, da sua religião. O que ela vale, afinal de contas, se tudo é um teatro mediante um determinismo radical, né? Mas vamos nos valer, pelo menos, né, já que é para admitir a sola escritura, vamos nos valer, então, do dito que diz Deus é amor. É até interessante que o pessoal que tem EQM, a grande maioria sempre diz, olha, quando eu estive lá, depois do túnel, senti um amor profundo. De aceitação, né? E eu gosto de pensar dessa forma, obviamente, quem é que não gosta, né, cara? De pensar que Deus ama a humanidade, independente de qualquer juízo que vá ser feito, porque há nele a ação de justiça, né? Admitimos isso, obviamente. Mas, antes de tudo, antes mesmo dele fazer justiça ou de ser justo, ele tem amor. Porque Deus não é um compêndio de leis, tá? Tem gente que fica falando Deus é justiça, como se ele fosse a coisa mais justa do mundo, né? Eu dou risada desses caras, mano, que são uma piada, né, bicho? Você está evocando a personificação de Deus como justiça. Se Deus é só justiça, bicho, olha, tchau pra nós, porque não vai sobrar um aqui, é o que Paulo diz. Todos pecaram, né, e destituídos estão da glória de Deus. Não sobra um, se Deus é só justiça. É fogo consumidor. Tchau pra nós, o que a gente está fazendo aqui? É ilusão, né? Porque tudo vai ser perdido. Agora, se antes de Deus ser justiça, a personificação dele emana amor pela sua própria atribuição de ser uma pessoa, né?
é o dito trino, né, de que Deus é 3 pessoas, mas, bom, enfim. Admitamos, mesmo não sendo trinitaristas, que de fato Deus é uma pessoa. Bom, Deus tem intelecto, né? Então ele tem relação, não é só uma questão de ferro e fogo, tá? De lei e de condenação. É dito a configuração da linguagem do Novo Testamento como tribunal, julgamento, perfeito, mas também como pai, como filho, né? Eu não consigo acreditar que um pai vai julgar um filho da mesma forma que um juiz julga um acusado, né? Ainda mais mas aí admitamos, se é assim, ainda temos um advogado, né? Segundo o cristianismo, que é o próprio Messias. Bom, mas será que dá para pensar? São salvos pela mesma misericórdia? Você está percebendo que aqui toda essa discussão é teológica? Eu já avisei desde o começo. Eu sei que tem gente aqui no meu canal que não é cristã e não vai entender isso aqui, tá? Eu estou falando para quem tem uma familiaridade com o cristianismo, e aí a gente discute isso. Bom, vamos aqui para o próximo. Aí é o ponto que eu queria colocar como problemática. Ademais, como se salvam as crianças ou até os nascituros que sucumbem antes do amadurecimento? E aí? Alguém vai dizer, né? O crentão bonitão e bonzinho vai dizer: se é criança vai ser salvo pela misericórdia, não tem problema. Você acha que Deus vai mandar uma criança para o inferno? Bom, vamos lá trabalhar com a lógica da narrativa. É isso que eu quero fazer aqui. O pecado original não é desde o nascimento. Porque o problema não é o pecado original de Adão e Eva, bom, do ponto de vista universal. E se a criança é salva por misericórdia, porque não seriam salvas, porque ela já nasceu em pecado, né? Tá. Se a criança é salva por misericórdia, por que não seriam salvos aqueles que são inocentes de tais complexidades teológicas também? Se a criança que nasceu e morreu jovenzinho, ou então o nascituro foi abortado, enfim, nem chegou a nascer, mas enfim, tinha já uma certa formação no ventre da mãe, você consegue admitir que essas criaturas sejam passíveis de danação eterna, cara? Porque a gente está usando a lógica da narrativa do pecado original, né? Bom, aí você fala, não tem como. Bom, beleza. Então, se essas pessoas não devem ser perdidas, crianças e nascituros, por que aquele que viveu, é só questão temporal também, né? Aquele que viveu 1 mês, 3 meses, 4 meses na barriga da mãe, ou aquele que viveu 50 anos na Terra, mas que nunca ouviu falar da salvação ou da soteriologia cristã, tem que se perder, mesmo tendo vivido uma vida quieta. Eu vou colocar quieta aqui para não dizer santo, porque santo eu acho que é meio difícil a gente admitir, porque todo mundo tem lá os seus probleminhas, né, para não dizer outra coisa. Mas enfim, dá para admitir que o indiano que viveu até 50 anos e morreu foi hindu a vida inteira, idólatra, né, diriam os cristãos, vai para o inferno. Você nunca ouviu falar disso? Bom, do ponto de vista da narrativa da salvação, ele é basicamente a mesma coisa que a criança. Não teve acesso. Não vou dizer que é a mesma coisa, vai. Mas alguns podem ter a inocência ali presente, né? Até do desconhecimento da narrativa. Enfim, tá aí dado o problema para você. Eu não resolvi. Se eu conseguir resolver, sou todos ouvidos aqui. A graça de Deus, ela não pode cair num paradoxo brutal como esse, certo? Porque é uma coisa sublime, é uma coisa que a gente admite como sendo extremamente sofisticado, como eu já disse antes, e que é uma das melhores narrativas cristãs que tem. Mas ao mesmo tempo, se você admite dessa perspectiva aqui, sistemática e teológica, a graça de Deus se torna um paradoxo brutal. Recentemente mataram uma menina, eu coloquei um exemplo aqui, ela tinha mais ou menos 12 ou 13 anos, o nome dela era Vitória, é um caso que foi divulgado na mídia, e é um caso entre milhares, porque isso ocorre infelizmente todo ano, né? Depois que ela morreu, outras meninas também foram vítimas, outros garotos também, pode ser um adolescente, um jovem, um velho, qualquer pessoa, como eu falei aí, quando a gente está discutindo político, eu sempre falo, a questão não é ficar fazendo narrativa de feminicídio, como se as mulheres que morressem porque são mulheres. Elas não morrem porque são mulheres, né? Sempre tem um motivo, um contexto muito bem concreto ali que não necessariamente implica no fato delas serem mulheres. Por isso que eu acho errado essa narrativa do feminicídio propriamente dito, certo? Da mesma forma, o cara morreu porque era homossexual. Bom, pode ser, mas também tem que ver se é o contexto. Uma mulher pode morrer porque é mulher? Pode ser. Se for um contexto onde o cara odeia mulheres, né? Tipo um serial killer, talvez. Ou que alguém morra por ser homossexual, ou que alguém morra por ser religioso, e por aí vai. Pode acontecer, mas são casos, cada caso é um caso pontual, pelo amor de Deus. Por isso que eu sou contra essas narrativas massivas, principalmente vitimistas, inclusive, da esquerda, né? Bom, então assim,
Essa menina morreu muito jovem. O assassino, ou os assassinos, eu nem sei quem era, mas se foi já pego ou não, eles têm que pagar pelo crime, certo? É isso que clama a nação brasileira à luz de 60 mil homicídios por ano que estão acontecendo aqui. Se porventura se arrependem de fato, eles podem ser redimidos por Deus? Podem, né? Porque, como eu já coloquei, isso é totalmente plausível da perspectiva da teologia cristã, o que não implica que eles não devam ser punidos mediante a Constituição brasileira, tá? Porque eles estão debaixo da lei também dos homens, não só de Deus, tá? E considerando que foram culpados diretos pela morte de um inocente, seria insano redimi-los e deixar a vítima ir para o inferno. É aquela absurdidade que eu disse antes, né? Paulo, em Romanos, como a gente já leu logo no comecinho também, fala que todos os que confessam a Cristo são salvos. Mas o todos ali, ele pode sim estar incluído numa parte. E, portanto, não exclui exceções. Porém, se fosse dito todos que não confessam são invariavelmente condenados, aí haveria universalização na regra, né? Há um critério. Todos que não confessam vão para o inferno. Aí é o problema. Então, é uma regra mesmo, e ele está dizendo que tem que confessar, então tem que ouvir a narrativa, tem que conhecer, e teve uma porrada de gente que passou pela vida e foi para o inferno, e nem soube por quê, porque não ouviu a narrativa, né? Só que é isso que Paulo fala? Não. Não é isso que ele fala. Ele diz que todo que confessa crendo no coração. E é totalmente correto, né? Todo que confessa e crê no coração é salvo. Agora, e quem não confessou porque não conheceu? Vai ser perdido? Não é isso que Paulo fala, tá? Eu até coloquei aqui uma questão, considerando que a Bíblia tem 66 livros, que é um livro que precisa fazer exegese, e isso não é fácil de se fazer mediante o fato de você precisar ter um aparato crítico. Eu até tenho um aparato crítico aqui em casa, grego, hebraico e português, mas não é tão simples fazer exegese, tá? Mas eu fico a pergunta, eu realmente não sei se existe um versículo que sinalize essa perspectiva do ponto negativo, de que quem não confessa inevitavelmente será perdido. Eu sei do ponto positivo, que todo que confessa será salvo, sem problema nenhum, tá? Mas será que pode existir alguém que não confessou porque não conheceu a narrativa, inclusive? Ou que não teve tempo para amadurecer para conhecer a narrativa, como é o caso das crianças? Não seja salvo? Eu não me preocupo muito com essas coisas, eu tô colocando para vocês aqui, porque tem um monte de gente radical por aí, cara. É radical católico, é radical protestante. E esses caras, mano, eles não têm o mínimo de sensibilidade para lidar com a teologia, até do ponto de vista mais voltado à caridade, né? Porque toda a Bíblia enfatiza justamente a caridade, só que quando chega no ponto de vista do dogma aí, bicho, a caridade acabou. Porque os homens foram feitos por sábado, como diriam os fariseus. Isso é um tremendo problema, pelo amor de Deus, cara. Eu estou usando isso como exemplo, vocês sabem do que eu estou falando, né? Porque Cristo disse que os homens não foram feitos por sábado, e sim o sábado para os homens. E tem muita gente que não entende esse elemento básico e que vivem coando o mosquito, engolindo o camelo e arrotando o camelo também, né? E esses que arrotam o camelo é justamente com esses que eu quero que esse vídeo chegue, tá? Seja você católico, radical, sarraceno, inclusive defensor da volta da Inquisição, ou seja você protestante, maluco, que não tenha a menor sensibilidade para lidar com o caso relativo às vítimas e o respeito que elas devem receber em vista de não ficar sendo acusadas de que foram para o inferno, que vão receber danação eterna. É com esses caras que eu quero falar, certo? Não sei se vai chegar a eles, mas enfim, tô falando aqui. Bom, porque para mim, se eu admito que Deus é justo e ao mesmo tempo é misericordioso e amor, isso eu tô falando da narrativa cristã também, porque aí existe toda uma discussão, né, de outras narrativas que se interpenetram com a cristã e podem se mesclar ou podem se somar ou subtrair, né? E aí você tem uma discussão que é muito mais ampla, e aí eu não estou entrando no mérito da discussão mais ampla. Só estou dizendo aqui, bom, do ponto de vista da narrativa cristã, se essa é a narrativa verdadeira, tá, então convenhamos, não podemos aceitar essa brutalidade paradoxal da graça, porque para mim não faz o menor sentido, mas enfim, é o meu ponto de vista, né? Vamos lá. Em suma, se um indivíduo apenas não ouviu sobre Cristo em toda a sua vida, sendo uma pessoa comum e honesta, como é possível que seja condenado à danação eterna? Tal coisa, a meu ver, não faz o menor sentido, como eu já falei. Bom, Paulo generaliza sobre o aspecto da importância de uma confissão, mas não posso crer que tal coisa seja uma norma universal. É a regra para ser salvo é essa. Não, porque Jesus não é um código, é uma pessoa. Se é uma pessoa, a tratativa dele em relação aos salvos e perdidos tem que ser uma relação mesmo, né? Não tem essa de, você não passou pela forma. Senão fica uma coisa burocrática, cara, para você ser salvo. Para se chegar ao reino do céu, então precisa passar por uma burocracia. Eu duvido disso. Duvido que Cristo pregasse esse tipo de coisa. Bom, não que eu estou negando, eu sempre falo isso, não estou negando o valor que você tem também
com determinadas regras, determinados padrões ou determinados dogmas. Inclusive os dogmas são muitíssimo importantes para a religião, né? Porque você precisa ter um parâmetro, né? Agora, do ponto de vista da salvação é outra coisa, cara. Por isso que eu não posso jamais querer condenar alguém dizendo para onde que ela foi. Ninguém sabe, na verdade, né? Então vamos suspender o juízo quando se fala de soteriologia, por favor. Assim, do ponto de vista de um indivíduo, tá? Sua grande narrativa e seu dogma você vai defender, né? Seja calvinista ou não. Aí, cada um, cada um. Bom, se um fulano age igual a Jesus sem nunca tê-lo conhecido, e isso totalmente plausível, de novo, é muito plausível, já não é amigo dele? Ou não seria? Óbvio que sim. E eu acho totalmente plausível que em casos específicos, do ponto de vista da narrativa cristã, a pessoa pode ser salva pela graça, somente, e não pelo enquadramento teológico que implica em total consciência sobre essa teologia, mesmo que de outros. Deus exige de outra, mesmo que de outros, Deus venha exigir de outra maneira. O que eu estou dizendo é o seguinte, bom, a pessoa ela pode salvar, mesmo sem ter confessado, porque não ouviu a narrativa, não conheceu aquilo. Tá? Não chegou à consciência dela. E por que ela vai ser salva se ela não confessou? Porque não é uma questão burocrática. Simplesmente por isso. E não é pelo mérito dela também, mas é pela identificação de que eu imagino, Deus obviamente sabe quem iria ter acesso ou não àquela narrativa e quem admitiria a narrativa ou não, ou admitiria mesmo não tendo acesso a ela. É totalmente plausível pensar dessa forma. Pelo menos ao meu ver. Bom. Mas claro que Deus também pode tratar cada um de maneira um pouco mais específica, que faria jus, obviamente, ao contexto e à realidade de cada um. Se você olha para leis positivas, para a Constituição, né, e para julgamentos feitos de determinados acontecimentos, o júri vai lidar com um caso concreto. E o caso concreto é um contexto e a relação daquelas pessoas naquele contexto. Mas por que Deus também não faria isso? Ou simplesmente agiria de maneira massificada? Os que confessaram, levantem a mão, e os que não confessaram, pode pular lá do lago de fogo. Não dá para aceitar isso, cara. Bom, porque não dá para aceitar justamente porque não faz parte de um caráter relativo à justiça do cunho de cunho proporcional. Mas falo aqui principalmente em relação às pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e tal, prescrição soteriológica e cristã. E mesmo que entendamos que perder a comunhão com Deus implica a separação eterna, a questão ainda está posta. Há de se fazer uma ponte entre teologia e a vida comum na sociedade, pois milhares de cristãos estão submetidos às leis positivas que conduzem à negação da criminalidade, e isso é dado muitas vezes por não cristão, certo? Então, você pode ter um presidente, por exemplo, de uma nação que não é que ele mesmo não é cristão, mas não implica em que ele faça apologia a leis injustas, ou que o Congresso inteiro seja feito de cristãos. Obviamente terão pessoas lá que não confraternizam dessas crenças e dos seus valores. Mas isso não implica que não tenha valores e que essas mesmas pessoas não tenham herdado determinados valores, que a gente poderia dizer são até os cristãos culturais, né? Ou seja, aqueles que têm os valores civilizacionais e que obviamente esses valores é uma mescla, né, do direito romano, da filosofia como abrangência entre clássica, medieval, moderna e contemporânea, e os próprios valores religiosos, que podem até ser, de certo modo, universalizados em algum aspecto, sabe? Mas principalmente na vertente cristã, que é a raiz ali da civilização ocidental, né? Bom, então, essas pessoas, elas também têm os valores que são parecidos com quem é cristão, então elas estão seguindo esse parâmetro e muitas vezes elas fazem parte de constituições dadas para os próprios cristãos. Enfim, e esses cristãos eles não vão seguir lei apenas pelo juízo cristão, mas pela constituição do seu país, tá? E muitos cristãos que, bom, pelo menos nominalmente dizem ser cristãos, se não fosse a constituição do país, esses caras seriam um bando de pilantra, né? Diga-se de passagem. Porque eles podem convenientemente deturpar um texto ali e falar, é assim que eu penso, estou seguindo a lei bíblica e tal. Bom, um não cristão que vive como cristão por causa da lei positiva e cultural perderá a salvação por não ter sido religioso? É uma pergunta que eu estou fazendo aqui. Eu não sei a resposta, né? Porque eu não estou aqui para julgar quem vai ser ou não salvo. Bom, não posso colocar na mesma categoria, mas aí eu já admito isso como algo que para mim é uma realidade. Eu não posso categorizar o Joãozinho da esquina, que viveu uma vida quieta, educou os filhos e foi fiel à mulher, né? O mínimo que se espera, né? Mas nunca frequentou uma igreja ou se interessou por religião, no mesmo nível de um capeta igual Stalin. Aí já estou entrando num outro elemento aqui, que é o cara que talvez, é um cara que segue o cristianismo cultural. Ele tem uma tradição, ele foi criado naquilo, é assim que ele pensa. Ele sabe que existe o cristianismo, mas ele nem não se interessou por ter contato com essa religião. Será que é justo também pensar que esse cara vai ser condenado do mesmo jeito do Stalin?
Porque você pode falar, não, mas lá no inferno é igual o Dante disse, né? O Dante Alighieri falou que tem lugares no inferno onde tem castigos maiores e piores, né? Só para tentar amenizar um pouquinho. Ou então você pode admitir a questão do purgatório, né? Que é também uma tentativa de explicar essa discrepância de castigo em relação ao pecado que o sujeito comete em vida. Mas enfim, você não tem nem isso no protestantismo, né? Que já é uma questão aí se pensar. Mas será mesmo que o Joãozinho, na esquina, cara, um cara que não mexia com ninguém aí, mano, tomava só os vinhozinhos dele à noite, mas nem ficava bêbado, vai ter que enfrentar o inferno? E mesmo que nesse inferno exista castigos diferenciados, segundo o que está escrito lá em João, vai ter um lago de fogo. E o lago de fogo é para todo mundo vai para lá. Aí fica difícil, cara. Fica uma coisa muito, assim, sem senso. Acho que a palavra aqui é a proporção que é dada no castigo, que não faz muito sentido ao meu ver, tá? Posso estar errado mesmo, mas eu não consigo ver de outra forma. Bom, mas será que com isso estou caindo em antropopatias? Que é um ponto que muita gente vai me questionar, né? Principalmente quem é reformado, mais sofisticado no discurso teológico. Eu falo, olha, você não pode usar Deus fazendo esses antropomorfismos e antropopatias. O antropomorfismo é ver Deus como se ele fosse igual ao ser humano, né? Tem dois braços, tem um corpo, dois braços, duas pernas. Isso em filosofia e teologia é quase inaceitável, é até sacrilégio pensar assim. Heresia, para alguns. Eu não acho que seja também, mas enfim. Mas antropopatias é você atribuir sentimentos humanos a Deus. E sentimentos humanos são cheios de complexidade e a gente tem instinto, então a gente erra bastante, a nossa bondade é trapo de imundícia perante Deus. Então como é que você quer julgar Deus e tal, falar que Deus é injusto de fazer isso aqui? Claro que eu não estou julgando Deus, mano. Pelo amor de Deus, estou julgando os babaca religiosos que interpretam a Deus da maneira que ele se vê no espelho. Esses que eu estou julgando, eu não vou julgar Deus aqui, pô, pelo amor de Deus. Eu tô falando desses caras que olham para Deus como se Deus não tivesse nada de caridade. Mas não é a Bíblia que fala que Deus é amor, pô. Mas é sentimento humano e tem antropopatia. Não, por que antropopatia se a Bíblia não está falando que Deus é amor? O que raios então significa isso? Me explica aí, por favor. Para finalizar. Veja que a razão e os juízos que nos aproximam de Deus não são deles, são nossos. Caso admitamos a causa sua, obviamente. Ainda que sabe que foi dado por ele. Então eu estou a dizer que se temos faculdade de juízo, que são capazes de saber o certo e o errado minimamente, né? E eu sei que o Joãozinho da esquina não pode ser condenado do mesmo modo que o Stalin. Não tem como. Alguns, para resolver esse impasse, eles apelam para a predestinação, que só deixa o quadro mais problemático. Porque aí, se a gente for partir para essa discussão, eu aconselho você a ver meus vídeos sobre o assunto. Eu já tenho 3 ou 4 vídeos sobre isso, é só procurar aí no canal. Alguns, para resolver esse impasse, então, apelam para isso. Certamente eu sei que existe uma dificuldade paradoxal entre soberania de Deus e livre-arbítrio. Porém, se fosse apelar para esse tema aqui, eu não daria conta, ia ficar um vídeo enorme. Então eu prefiro que vocês vão assistir o vídeo lá que eu fiz sobre o assunto mais especificamente, falando de molinismo, inclusive. Bom, aqui termino então a minha apresentação sobre o assunto. Vocês entenderam o porquê do paradoxo. E o que eu queria deixar aqui deflagrado é o seguinte, deixa eu só mudar aqui a imagem. Deixar nessa imagem aqui só para finalizar. O que eu queria que vocês entendessem desse ponto de vista é que existe uma problemática nessa narrativa. Existe um ponto que muitos vão alegar aqui, já estou prevendo, que alguém vai dizer, olha, então para que vai existir missionário então, pô, se a pessoa é salva sem que você precise pregar, então, pô, para que missionário e tal? Bom, eu não sei responder isso, tá? Do ponto de vista do cristianismo. O que eu posso dizer é que, bom, o missionário deve trabalhar não só em relação ao elemento proselitista. Ele tem que fazer alguma coisa também relativo ao elemento assim, do auxílio, né? Aqui é o mais carente, aquele que precisa de ajuda também material e não só física. Mas não é só material e física também, né? Senão viraria aí apenas um socialismo e isso é muito perigoso. Porque a gente poderia cair na politização da religião, o que já aconteceu na história. E o socialismo representa muito bem uma religião cristã sem Deus, né? Porque aí é só a materialidade, a gente é o que está aqui agora, é aquela contraponto, né? Para o reino de Deus você precisa nascer de novo, então você precisa ter uma nova natureza, porque se você não tiver essa nova natureza, esse reino que será feito com as naturezas decaídas vai ser uma boa de uma merda, né? Vai ser o comunismo da comunidade dos ratos aí. Então é muito problemático isso. Toda a utopia poderá cair em distopia. No caso do cristianismo, a utopia não é distópica, porque simplesmente é um apelo que se faz à intervenção de Deus mesmo na história, não é o homem que está forçando a barra, né? Bom, gente, ficou aí a dificuldade de paradoxo. Ao mesmo tempo que eu aprecio demais o conceito de graça, eu entendo que existe esse paradoxo por conta daqueles que levam a ferro e fogo o conceito, tá?
Porque a graça em si, como eu disse, não é necessariamente contraditória. A gente pode trabalhar esse elemento em outros vídeos do ponto de vista mais filosófico do que teológico. Então fico por aqui, até próximos vídeos. Tchau.